Olá, gente, boa noite. Eu tô só aqui fazendo um teste pra gente verificar a conexão, pra começar a live. Queria dar boa noite a todo mundo, a todos e todas. Daqui a uns instantinhos a gente começa. Gente, eu sou um pouquinho broca, eu tô tentando aqui fixar os comentários, mas eu sou meio ruim com tecnologias digitais. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Ai, meu Deus. Gente, eu não sei mexer nessas coisas. Pronto, menos mal, já não passa uma vergonha. Só um momentinho, gente, peraí. Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas. Ô, Boa noite para alguém e da Xenan, sua bênção. A bênção aos ela meus é mais da. velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais. A gente tá dando início agora, às 8 horas, a essa live do Alaroquê, com um tema tão importante, né, e fundamental nesse momento que a gente vive, que é um momento de pandemia, de retirada de direitos, e principalmente O de ventilador aí, lá mais pra cá. enfrentamento das desigualdades e das violências, incluindo o racismo, né? A gente tem visto os casos que têm acontecido e por isso a necessidade de debater um tema tão importante, né, dentro das comunidades de terreiro, que é o motivo da gente hoje também estar promovendo esse debate. Eu passo a palavra ao pai alguém da Xenan, só penso mais uma vez, para a gente conseguir formular, pensar juntos, né? E conseguir pensar ações e formas e problematizações importantes para essa conjuntura. Olá, boa noite. Meu pai Ogum lhe abençoe, minha irmã. Tudo bem contigo? Boa noite a todos os nossos irmãos, e saudar os nossos ancestrais, que com eles foi feito toda uma estrutura, para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando, falando, dialogando, e aqueles que derramaram seu sangue, seu suor, para que a gente pudesse estar mantendo essa nossa cultura viva. Ok? Estamos aqui. Ó, por favor. Está me ouvindo bem? Oi, pai. Tô. É porque tá um pouco cortando aqui por causa da internet. Aqui minha internet é um pouco problemática, mas dá para ouvir. É, dá para ouvir. Bom, estamos aqui. Eu vou me apresentar um pouquinho. Né? Eu sou o Idaxenã, né? Eu sou filho de Ogum Toriquipê, né? Estou no Axé há
faz 19 anos, né? Sou Ogã de Ogum, sou o Axogum da casa, o Olori, né? É muito honrado de receber este presente de Ogum, o Olupanã e o Olugbaroxê. E venho de uma trajetória também de militância dentro dos movimentos sociais, em especial o movimento negro, Sergipe, né? Tenho uma vivência na área da musicalidade, né? Participações em blocos afros, bandas, rock, de reggae, que formam as nossas estruturas, né? Capoeirista do Grupo Abaú de Capoeira Angola, e ativista do movimento negro, né? E assim, militante também, e pai de Nayar. Olá, Dei, que é minha filha, que eu acredito que isso resume tudo que eu acabei de falar agora. Mas estou aqui à disposição para ouvir, poder responder à altura, aos questionamentos, e junto construirmos, darmos esse Sim. passo. E parabenizar ao Alaroquê, em nome do Babalorixá Juraci, né, por esse convite. A gente que tem um laço estreito, né, de amizade, de respeito, de carinho um pelo outro, e diálogos, né? Até mesmo diálogos relacionados à nossa negritude, o candomblé que se forma, como está constituído atualmente, várias questões que permeiam tanto o Oxogunladê e o Alaroquei, que se estende para muitas outras casas também. Aí eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. É um momento ímpar, único, devido a esse processo epidêmico, estamos fazendo essa live e eu garanto que eu estou um pouquinho aqui nervoso, que é mais fácil estar em cima de um palco tocando do que estar falando dessa forma aqui, né? Entendo. Enfim, mas no mais a gente, na medida do processo, a gente vai conversando mais sobre isso também, beleza? É, certo, pai. Então, eu queria, na verdade, perguntar, começar para entender um pouco também como é que a gente, como é que se deu, né, essa sua vivência, como é que foi a sua entrada no movimento negro, como é que foi essa construção da história do senhor, dessa militância, e como é que o senhor acha que esse debate ele precisa estar inserido dentro das comunidades de axé, né? Qual a importância de debater isso dentro dos terreiros, da nossa vida, né? No terreiro, com os nossos irmãos, e como é que a gente pode pensar em construir esse discurso dentro da casa? Como é que o Tá senhor bom. vê isso? Tá, Acho que eu já comecei assim tá meio ótimo, tá ótimo, tá ótimo. pronto. Eu também estou um pouquinho Aham. nervosa, é a minha primeira vez com o Tá. Instagram, então já E, peço desculpa também por isso. tranquilo. O movimento negro, ele, no final dos anos 80, com aquela campanha, né, muito forte, assim, ser negro é lindo, que encabeçou durante um bom tempo, né, aquelas comemorações que estavam se fazendo, dos 100 anos da abolição da escravatura, da falsa abolição da escravatura, melhor dizendo, e isso chamava a atenção, porque na escola não te passavam nada, não te falaram nada, né? E até então você se identificar como negro, né? E era complicado, como até hoje ainda é, né? E você, né, você sentia a necessidade de algo mais dentro da sua vida, que pudesse preencher o vazio e o distanciamento, o que o racismo fez com você, né? E aí vou fazer um passeio pela musicalidade afro, uns tambores tocando no grupo afro, e eu encontro um amigo que ele me leva para o Una,
que era a União dos Negros de Aracaju, na época, e depois transformou-se em Saci. A partir daí eu vou fazendo esse movimento da educação popular, o movimento nacional de meninos de rua, capoeira e o candomblé, que vai fazer uma grande reestruturação dentro da minha vida quando eu chego dentro do Oxogun Ladê. O movimento negro ele tem uma importância tão grande que ele vai fazer um movimento de que a gente pudesse estar olhando para a nossa cultura, né? O racismo foi tão forte em distanciarmos da nossa cultura e o movimento negro vinha dizendo assim, olha, está aqui o candomblé, a gente precisa ver as nossas culinárias, o nosso vestimento, o que a gente faz, tudo, o que consumir essa nossa cultura, se apropriar dos nossos saberes, né? Permanecer e estar se impondo. Vi um processo contrário, né? Um processo que dizia que você não precisava ter isso, você não pode ter aquilo, você não pode estar dentro daquilo, que aquilo era feio, que aquilo era ridículo, a marginalização e a demonização da nossa cultura. Né? E o movimento negro ele faz esse resgate, a importância do movimento negro de fazer resgatar para que a gente pudesse estar olhando para nós, olhando o quanto a gente é importante para a preservação e a manutenção da nossa identidade racial. Né? E aí o Oxogun Ladê, né, assim como o terreiro de Candomblé e a capoeira, e os quilombos, né, eles são a referência máxima nesse processo de luta antirracista, luta de enfrentamento ao racismo, porque a gente ainda consegue preservar algo que aqueles nossos ancestrais trouxeram para nós. Pensar nisso, né, me faz permanecer dentro do Edbé e perceber o Edbé, né, uma incursão, né, de brancos dentro desses espaços, né, assim também como na capoeira, de uma incursão enorme, tamanha, e que eu dizia, nossa, como a gente tem perdido o espaço, né? Como é que essa cultura tão marginalizada e que de uma beleza tão grande, que falava para nós que isso era ruim, mas quando a gente percebia, tinha um grande número de brancos dentro do axé. E aquilo, né, me incomodava no sentido de dizer minha cultura ela está sendo preenchida e ocupada pelos não negros, né? E eu tinha que estar lá dentro, eu tinha que estar. Falar nisso, dizer que tinha que estar, na verdade eu nunca deixei, né? Meus ancestrais nunca deixaram, sempre tiveram. O racismo provocou um distanciamento, mas aí, no meu caso, eu vou fazer o processo reverso. Muitos de nós nos distanciamos, mas eu não preciso me distanciar. Né? Eu posso estar lá dentro para enfrentar até o próprio racismo que existe dentro desses espaços. Né? O racismo, quando eu falo, é um processo de embranquecimento da nossa cultura e da nossa identidade. E especificamente falando, o candomblé. Né? E aí, a partir daí, vou vivenciando o Edbé, né, o axé, de uma maneira muito particular minha, de buscar o conhecimento, dos saberes multiplicados a partir dos nossos velhos, a partir do meu babalorixá, que falava, bota o pé no chão, venha, conheça, sinta o cheiro, observe, aprenda. Aprenda os símbolos, aprenda os códigos, sem precisar ter que correr para ter que, eu preciso disso agora, eu quero isso aqui agora. Vivenciar da forma mais simples e que eu pudesse estar me apropriando de fato, para que eu pudesse dar conta, para aqueles outros que pudessem chegar e ter lá, está um negro lá, está conhecendo, está vivenciando, está multiplicando esse legado para outros negros, né? Que até então
quando eu percebia, eram os brancos se apropriando e dominando, tentando dominar a forma dele, querer compreender essa atmosfera muito rápida, muito pragmática, de imediatismo, e eu dizendo para mim, ó, esse é meu espaço, esse é o meu local, essa é a minha cultura e eu preciso estar à frente, eu preciso compreender, preciso entendê-la, que a gente não. Candomblé é uma fonte inesgotável de saberes, que a gente não aprende de um dia para o outro, e não há um tempo, não há um tempo cronológico nesse sentido de aprendizado, há vivência. E eu vou vivenciando esse processo. Com isso também percebendo, né, que as nossas grandes casas de candomblé, elas têm tido uma incursão enorme de brancos dentro dessas casas, né? E aí a gente percebe como as pequenas casas de candomblé, exclusivamente aquelas que estão nas periferias, elas vão sofrendo ataques inúmeros, né? A intolerância, de o racismo, enfim. E aí a gente percebe que aqueles poucos negros que resistem nessas pequenas casas, elas sem força. E as grandes casas têm um grande número de brancos, né? E esse é imenso porque eles entendem que é muito mais interessante estar nas grandes casas de axé do que ir para a periferia. A periferia só negros não vão, né? Mas, opa, um momento, é rapidinho aqui, Não tem problema, caiu pai. aqui, isso acontece. Sim. E essas casas, elas vão sendo o tempo todo violentadas, e e essas grandes casas, elas, com seu grande número de brancos, vão se acomodando, vão fazendo vista grossa, porque entende, não está mexendo conosco, não está mexendo comigo, porque eu estou aqui numa casa, é muito mais fácil você estar dentro de uma casa enorme, né, com um grande número de brancos, de pares, que não discute, que não conversa, não dialoga sobre a condição do negro, sobre a problemática, sobre o racismo, do que estar numa casa da periferia, num terreiro, casa ou terreiro da periferia, que não tem os doutores, não tem o. Né, e aí é cômodo. E Entendo. aí as grandes casas também não discutem isso, né? Não traz essa pauta no dia a dia, a partir do nosso olhar, a partir do que a gente pensa, do como é que o negro tem, né? Já que o espaço é um espaço propriamente negro, mas majoritariamente branco. E aí você falar sobre isso dentro dessas casas, é você perceber que há uns incômodos, e esses espaços, eles são espaços, entendendo, o branco entendendo que são espaços de, né, para estar resolvendo seus problemas imediatos, né, de socialização, de interação, mas que a gente entende que para nós negros nós entendemos que é algo muito maior que isso, que não é somente isso. Pode até haver essas interações, algo alternativos, enfim, mas é a nossa cultura, né? É a nossa história. E aí eu lembrando aqui um pouco da minha Ojubonã, o Baterê, Olorum Cossipurê, e que conversando em determinado momento com ela, logo após o meu ritual de iniciação, e aí ela disse, meu filho, você tem que segurar esse axé, tem que estar aqui para manter viva essa nossa cultura, essa nossa história, porque os brancos que adentram a estes espaços, eles só vêm com interesse de querer comprar, né, um espaço, querer barganhar isso, né, e aí a gente vai
perdendo tudo isso, mas os saberes você tem que aprender, porque é você que tem que dar conta, dar continuidade a essa nossa tradição. Tudo bem? Não, é uma fala. Nossa, é uma fala. Assim, eu acho que eu inclusive tô sem palavras, porque eu acho que a fala do senhor, pai, ela é muito certeira, como alguns comentários já colocaram, né? Assim, acho que ela dialoga muito com a vivência das pessoas pretas que vivem nas comunidades de terreiro, e que lidam com as questões raciais cotidianamente, né? A gente fica sempre no limite entre as discussões que tem e da necessidade de preservação do segredo, dos saberes, dos costumes, das tradições, que são responsabilidade nossa, mas ao mesmo tempo a gente também parte de um processo de que a gente também sofre com o racismo que acontece, né, dos costumes que não são necessariamente relacionados à tradição das nossas casas, dos nossos costumes, dos nossos cultos. E era muito nesse sentido que eu ia perguntar também para o senhor, como é que o senhor vê essa relação, porque assim, nessas discussões agora que a gente está tendo, a pauta antirracista tem aparecido, várias pessoas têm falado sobre ela, sobre a necessidade de ser antirracista, como construir ações antirracistas e como não reproduzir o racismo dentro das relações de terreiro, dentro do terreiro. E aí eu acho que um ponto-chave que o senhor apontou foi justamente essa questão do embranquecimento, né? Do embranquecimento, dessa localização dos terreiros em relação às grandes casas, em relação às periferias. E aí eu ia perguntar duas coisas assim que apareceu aqui no WhatsApp e tem algumas pessoas enviando perguntas. Inclusive, pessoal, quem quiser perguntar, quiser mandar considerações, a gente aqui abarca também. Mas apareceu uma pergunta que era uma pergunta para o senhor, que era como conciliar os conceitos da militância com a visão de mundo do candomblé. É a primeira pergunta que apareceu aqui para o senhor, né? E a segunda, que aí eu acho que é um ponto mesmo que eu queria tocar aqui, era justamente como é que o senhor vê essa questão da reprodução do racismo, se o senhor entende que esse embranquecimento traz também uma reprodução do racismo e de toda essa luta que a gente faz dentro da sociedade civil para dentro do terreiro. Como é que isso acontece? Como é que o senhor analisa essa questão? Tá bom. A militância, ela vai estar com você o tempo todo, né? Eu posso ser um militante de movimento social, como eu posso ser um militante de terreiro, de povos de terreiro, né? O que eu tenho que compreender dentro desse processo, do meu posicionamento, que dentro do terreiro também tem umas práticas, tem um processo hierárquico, tem a sua organização, né, e que a gente entende isso muito bem, e que a gente obedece. Né? Eu não posso chegar dentro do terreiro com minhas militâncias porque eu penso que tem que ser assim, querer mudar uma prática que tem 100 anos para atender às minhas necessidades. Também não é por aí. Né? Eu dialogo com isso. Eu percebo os movimentos e a gente pode dialogar. Né, em relação, eu trago minha militância para dentro do terreiro para construir uma política de enfrentamento ao racismo. Né? Eu não posso chegar dentro de um meu espaço no qual me potencializa, querer desconstruir, porque eu entendo que tem que atender às minhas necessidades. As minhas necessidades, elas estão da porteira para fora. Dentro do terreiro há uma necessidade coletiva. E essas discussões dentro do terreiro de enfrentamento ao racismo tem que partir de nós negros. Né? Esse espaço de fala, de discussão, parte de nós. O branco, quando ele vai falar por nós, ele não sente, nunca sentiu na pele a dor que nós sentimos. Né? Então, essa fala, essa comunicação, ela vem da população negra que está lá dentro.
né? E aí a gente tem que ver, olhar como foi que se deu toda essa construção de nós chegarmos até aqui, a travessia do Atlântico para até os tempos atuais, né? Como foi dado todo esse processo. O primeiro processo é a conscientização. Eu costumo dizer que dentro do terreiro eu sou um soldado, eu obedeço. Eu obedeço a quem? Né? Eu tenho por obrigação de entender como funciona este espaço, né, para que eu não possa desconstruir aquilo que meus ancestrais construíram. Né? Eu tenho meu babalorixá, que é o sacerdote da casa, e ele costuma dizer sempre: acima de mim estão os orixás, e abaixo de mim todos vocês. Ou seja, eu estou ali porque o meu pai, ele existe. E eu tenho que compreender um ser humano, né? O ser humano, como qualquer outra pessoa qualquer, que tem também seus acertos e também tem seus erros, tem suas qualidades, enfim, como eu também tenho. E a estrutura que é mantida e montada dentro do terreiro. Gente, Ok, oi. ok, Aqui, ok. a minha internet caiu. Eu não sei se Ah, a do senhor tranquilo. também. Desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Então, retomando. Sim. É, é, o, a comunidade, o povo negro que está em terreiro, inserida dentro, tem que puxar essas discussões. Nossos sacerdotes supremos, nossos babalorixás e alorixás, têm que permitir este diálogo, né? Essa conversa. Porque o branco, quando ele adentra esses espaços, ele entende que isso não existe, que vai naturalizando, né? Vai colocando algo tudo nivelando as práticas, colocando que essas discussões não cabem em um espaço como esse. O terreiro nos potencializa. Se a gente está dentro de um espaço de construção de identidade e a gente não dialogar, dialogar é também a militância, né? A conversa franca, né? De colocarmos estratégias para pensarmos de como é que a gente vai enfrentar isso. Até pouco tempo, como eu disse lá atrás, como é que a gente vai enfrentar a intolerância religiosa se eu não discuto isso dentro da minha casa? Se a outra casa que está sendo violentada faz parte desse meu processo. E se eu não discuto
isso dentro da minha casa, né, sobre as práticas racistas, né, eu levar minha militância para discutir isso. O que é que está acontecendo na casa vizinha? O que é que está acontecendo com os nossos Ialorixás, Babalorixás, Ogãs, Eked, Egbon? O que é que está acontecendo com essa gente? Aí a gente vai fechando os olhos isso, o racismo está aniquilando. E aí, se o terreiro a gente não entender que também é um espaço que possa estar provocando essas discussões, colocando essa pauta no nosso dia a dia, a gente vai ficar só no eu, fechado em uma ilha, eu me fecho aqui, o terreiro lá, vizinho lá, que se vire, né? Mas essa é uma prática muito própria do colonizador, que ele fez muito bem, foi nos separar, nos dividir, né? Enquanto ele estava fazendo isso, pensando nisso, né, colocou a gente e simplesmente afastando da nossa cultura, da nossa identidade. E aí, quando a gente chega para dentro do terreiro e vai discutir isso, aí esse espaço não é permitido, não é. Agora, é nós falando para nós negros, e o branco, quando chega lá, ele tem que entender que ele pode contribuir. Como ele pode contribuir? Ocupando os espaços no qual o negro não chega. Né? Ele pode estar contribuindo dentro dos seus espaços, do seu trabalho, com a sua família, né? Na escola do seu filho, levando essas discussões para lá, não sendo a voz majoritária de colocar, conduzir as ações, né? Das discussões da nossa militância negra. E aí a gente parte por esse princípio de que quer contribuir, o branco discuta com os seus, porque a gente não chega lá. A gente não chega onde que os brancos chegam. E eles precisam estar discutindo entre os seus, né, com a sua família, os seus espaços, e a gente junto constrói. Né? Vamos dialogar dentro do terreiro. Agora, a gente tem que ter cuidado com uma coisa, o terreiro tem, tem seus princípios, seus valores. Não está escrito. A gente não tem uma cartilha, né, dizendo lá é assim, assim. Mas a gente sabe, a gente compreende que tem um processo. Porque eu não posso levar minha militância para desconstruir, né, aquilo que está posto lá, que já vem de séculos e séculos sendo mantida. Né? Aí é um processo delicado, porque como eu chego com a militância, e quando eu vejo determinadas práticas e práticas e costumes sendo pulverizados, a gente percebe que tem um dedo do branco ali. Porque ele entende que aquelas práticas ali não atendem mais, não, que isso é coisa do passado, que já passou, isso é coisa dos antigos, essas coisas do velho. Ou seja, quando isso acontece, é aí onde é que a gente entra e diz, não, espera aí, se meu povo conseguiu, lutou, sobreviveu mediante esta prática que está hoje, por que não serve, né, para atender a sua necessidade? E aí ele acredita que aquilo já passou. E aí a gente vê o grande número de coisas acontecendo, esse embranquecimento todo, né, uma série de coisas sendo postas, nossos saberes sendo, né, sendo comercializados, e aí esse imediatismo, ou todos querem ser Ialorixá, querem ser Babalorixá, você já fez 7 anos, você já pode ser Ialorixá. Ou seja, as pessoas estão querendo comprar isto, né? Comprar isso. Mas quem faz isso? Essa prática comercial, essa prática não é do povo negro. Essa prática imediata não é da negrada. Essa prática é do homem branco, que ele acha que pode tudo e tudo pode comprar. E aí é esse embranquecimento. Aí a militância, ela pode interferir nesse processo, porque ela não está interferindo nos preceitos nos nossos rituais, na dinâmica do axé. Né? Está interferindo justamente para a manutenção dos nossos saberes, para a manutenção das nossas práticas. E que deu certo até hoje e vem dando certo. Mas aí, para atender a necessidade daqueles que são privilegiados, aí eu preciso me adequar a isso.
eu preciso ter que fazer isso, e até mesmo ao ponto de ter, eu tenho que ter adeptos, eu tenho que trazer pessoas aqui. E aí, quem está chegando lá? Quem são essas pessoas que estão chegando nesses espaços? Não são os negros. Os negros estão indo para as igrejas, né? Não são a negrada. A negrada está indo para as igrejas. Aí a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, se eu vou fazer uma militância, se eu quero mudar alguma coisa, eu vou ter que começar a recrutar o meu povo para dentro do axé. Não distanciá-lo cada vez mais. Porque quando eu chego dentro do axé e não me identifico, alguma coisa está errada. Quando eu não vejo os meus dentro desses espaços, alguma coisa está errada. Aí onde é que entra o papel da militância. E aí a militância também tem que perceber o seguinte, olha, só ficar criticando, dando, porque eu cheguei na casa de fulano lá só tinha branco. Porque eu cheguei na casa de Beltrano só tinha branco. E você está onde? Sim. Por que você não ocupa o seu lugar? Por que você não está lá? Porque se você deixa de estar lá, o branco vem e ocupa. E ele ocupa muito bem. Né? Sim. Aí ó, tem uma juventude negra que aí a gente provoca, né? Uma juventude negra acadêmica e uma juventude negra na periferia que não teve oportunidade, não está tendo oportunidade, não está tendo acesso, né? E aí e que tem criticado, que tem falado sobre esses espaços que estão sendo embranquecidos, mas eles vão continuar sendo embranquecidos enquanto você estiver só falando. Agora, a sua atitude para retomar aquilo que é seu, para poder voltar às suas raízes, voltar à sua identidade, se faz necessário, se faz presente, é urgente, porque o racismo é avassalador. Esse é o processo do racismo, distanciar cada vez mais o nosso povo da sua identidade. E aí a militância tem que entender que é necessário estar dentro do axé, discutir, pensar, né, em estratégias, né, que possa estar minimizando, né, essa incursão de brancos dentro do axé. Né? Eu também não estou aqui querendo dizer que se trata de retirá-los, não é isso, Sim. não estou falando disso. Mas que ele observa as condições, a problemática, a situação da população negra, né, tal qual está, tal qual esteve, e que futuramente pode estar. Fazer refletir sobre isso. Né? E dizer assim, olha, é necessário pensar uma política negrada militante, pensar numa política, pensar na ideia que a gente precisa recrutar o nosso povo. Né? A gente não precisa bater na porta de ninguém, né? No Sim. sentido assim como as igrejas fazem, tá? Olha, toma aqui o papelzinho, vai para o candomblé, lá tem isso, tem isso. Eu não estou falando num processo como esse. Mas a gente tem mil formas, inúmeras formas e estratégias para a gente vencer, para a gente entender que é necessário dar visibilidade às nossas casas, às nossas matrizes, à nossa cultura, para que essa população que tem se distanciado por motivo que o racismo é feroz e se distancia, e o nosso povo pensar e dizer assim, não, eu tenho que estar lá, é o meu momento, é a minha história. Agora, outra pergunta que eu não me lembro, por favor, você pode... Não, mas é porque o senhor já acabou respondendo, né? Que era justamente quais eram os limites e em relação à construção dessa pauta antirracista, né? Que Uhum, tomou essas proporções atualmente, dentro do terreiro, né? uhum, Dentro desse processo de embranquecimento. E o senhor coloca muito, muito bem, assim, como essas discussões elas precisam respeitar os momentos, e acho que é isso, elas precisam ser construtivas, né? A gente uhum, dialoga, a gente faz essa percepção da realidade, a gente tem que entender também que em alguma medida, isso também se reverbera, né? Dentro das nossas comunidades, mas que isso também tem que ser propositivo e que a gente não pode simplesmente destruir o espaço, né? Com um debate que é de fora também, mas que também, de certa forma, tem penetração. Eu fico, quando o senhor estava falando sobre essas questões do embranquecimento e da, e do papel das pessoas negras, né, dentro do terreiro e da necessidade desse retorno.
desse protagonismo, desse resgate, né? Desse resgate dessa herança que a gente tem. Eu fiquei pensando muito sobre como é que a gente pode realmente dialogar dentro das nossas casas sobre isso, assim, quais formas a gente tem de construir esse debate, como é que a gente precisa começar a tratar essas questões sem, de fato, acabar atentando contra contra a nossa história, contra a nossa cultura, contra os nossos costumes, contra os nossos próprios segredos, né? Porque isso interfere também na própria dinâmica da casa. E eu ia. Só um momentinho. Deixa eu Porque, só assim, eu... concluir um pouquinho aqui, um pensamento Desculpa, rapidinho. claro. É, quando a gente pensa nessa militância, nessa construção e nesse processo de embranquecimento, a negrada tem que entender também, pensar, refletir que é preciso aprender. Né? Eu não vou lá só para eu vou chutar o pau da barraca em relação, porque a negrada. Ou seja, a gente precisa se apropriar dos nossos saberes. A gente precisa aprender como funciona a nossa estrutura, como são esses saberes, né? Porque senão o outro vem e aprende e vai se apropriando e vai se colocando numa postura de poder, né? E aí a gente tem que dizer assim, peraí, eu vou para o espaço com a minha cabeça de militante, mas ao mesmo tempo eu preciso aprender como é que isso se forma, como é que isso se dá, né? Eu preciso aprender a entender o que é uma cantiga, a fazer as práticas que o candomblé exige. É necessário fazer isso. É de extrema importância fazer isso, porque eu também não vou chegar lá e me sentar e discutir, teorizar, porque quem faz isso é o branco, ele senta lá, se teoriza, discute, está tudo bem, né? E não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, né? E aí, às vezes, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo aquilo, para que isso, para que aquilo, né? Uma série de porquê, uma série de para quê, e aí a gente, porque é imediato para eles, querem aprender, é necessário, e a gente vai vivenciar, vai ter que estar lá, vai ter que aprender, vai ter que observar, vai ter que olhar, né, para poder fazer presente, até mesmo reforçar o nosso discurso. Reforçar o nosso discurso quando chega o branco e quer dominar o espaço. Aí ele tem que entender que está um negro lá dizendo bem assim, pá, pera aí, calma aí, né? Vai com calma, seu tempo vai chegar, né? Sente aí, aguarde, espere. Eles não têm paciência para isso, porque para eles foram sempre um processo de muito rápido, né? Eu estou aqui com isso, estou aqui, preciso disso para atender a necessidade dele, então chega lá e resolve suas coisas, e aí a gente, é a hora e é o momento de que a gente diz assim, para a manutenção da nossa cultura e identidade, somente nós negros somos capazes de fazer isso. Beleza? Sim, com certeza. Pai, tem uma pergunta aqui de Laila. Ela queria que o senhor abordasse também, né? Perguntando, na verdade, se o que é que o senhor acha dessa exposição da, das atividades sagradas dos terreiros na internet. Se o senhor acha que isso fortalece ou não a religiosidade, se isso contribui ou não com a questão do empoderamento, do protagonismo, e se isso tem um aspecto positivo, né? Um aspecto de trazer consequências positivas, e peraí, tem uma outra pergunta também. É o Abimã, E né? é, e tem uma outra pergunta aqui, que diz assim, se o senhor pode dizer, peraí, o que o Ogã pode nos dizer dos brancos no terreiro que se dizem negros numa clara apropriação de uma história que não são deles? É a segunda pergunta. Aí pronto. Agora tem essas duas perguntas, né? A primeira é falando sobre essa questão da exposição, né? Que foi lá ela que fez.
sobre se o senhor acha positivo, né, essa exposição das atividades sagradas dos terreiros na internet. O que é que o senhor acha sobre isso? E sobre essa questão dos brancos que se identificam como negros, né? A segunda pergunta que foi Cláudia que fez. O que é que o senhor acha? Se é uma apropriação ou não de uma história que não é necessariamente deles? Aí são, são os apontamentos que o pessoal aqui tá Tá bom. colocando. Legal, legal. Eu, Abimã, Laila, sua benção, minha irmã. Muitas alegrias para tu, que comemorou recentemente alguns anos de vida. Eu acho ridículo, eu acho péssimo, entendeu? Quem quer ver candomblé, vá para o candomblé. Não tem que ter exposição nenhuma. Eu acho isso um tiro no pé, né? Eu acho altamente desnecessário essa necessidade de tornar público, de ter tudo tem que tirar foto, tudo tem que ser filmado, né? Tudo tem que ser mostrado. Eu não vejo necessidade nenhuma, porque quem quiser conhecer e vivenciar o axé tem que estar lá, mas é isso que o branco quer. Né? É muito fácil a gente chegar, tira, eu faço uma pesquisa, eu falo tal, não sei o que, e coloco tudo lá. A gente não precisa disso. A gente não precisa dessa exposição. Tem coisas que não cabe dentro dessa ferramenta. Não vai, sabe, expressar os nossos reais sentimentos, os nossos reais valores. Muito pelo contrário. Imagine se a gente, esse processo do racismo já existe de uma força tremenda, né, de demonização, de ridicularização, né, e eu ainda tenho que chegar e colocar os meus saberes, a minha fotografia, exposição da minha feitura, dentro desse processo. Não é feio, não. Quando a gente que está dentro do sagrado, quando a gente vê uma saída de Iaô, que coisa linda. Que lindo é aquilo. Né? Aí eu faço um esforço tremendo para estar lá, e a gente sabe como é que é o processo, né? A coletividade, toda a dinâmica que envolve para um nascimento, tudo que se envolve, tudo que se mexe, tudo que se movimenta é relacionado a um nascimento, a uma pessoa, a um orixá que está nascendo ali, uma energia que está ali viva e que aparece sem vida nas imagens. Não faz sentido. A gente não precisa dessa propaganda. Quem quiser realmente, de fato, conhecer, vivenciar o terreiro, que vá para o terreiro, que vivencie, que sinta o cheiro, que vá para capinar, que vá varrer o chão, que vai lavar um banheiro, que vai lavar um prato, que vai subir no telhado, que vai cavar um buraco, que vai depenar uma galinha, que vai comer com a mão, né? Comer lá, sentar, vai sentar no chão, né? Vai bater palma, vai se emocionar, cada um com o seu jeito, não vai sentir nada, né? Ou seja, para que isso? Para que a gente ter que expressar isso em uma ferramenta tecnológica? Não sei, eu não vejo essa necessidade, eu não vejo isso, isso só enfraquece e só coloca a gente numa situação de fragilidade. Né? Porque a gente fica achando que essa publicidade vai ganhar adeptos. Mas é interessante como é que é isso. Né? A gente vai acompanhando isso, como as pessoas sentem a necessidade de fazer essas obrigações, tirar foto e mandar, e colocar, aí faz um texto, coloca lá. Eu fico só achando que isso é só por interesse, pessoas para ir para suas casas. Lembra? Chamando, é como aquela que precisa-se de. Antigamente tinha um Sinforme e colocava assim:
Precisa-se de moças e rapazes com boa aparência para trabalho tal. Eu vejo dessa mesma forma. A comercialização da nossa cultura. Quem faz isso? Quem está fazendo isso? Uma comunidade branca, né, que é imediata, que não tem o seu tempo que não espera o seu tempo chegar de candomblé, que é tudo muito rápido, e tem uma população negra alienada também, que se vende, que sabe, que sente na necessidade de expor isso, né? E isso é preocupante. É muito preocupante, porque a gente não precisa de forma alguma dessas publicidades. Porque quem quer mesmo conhecer, quem precisa vivenciar, quem precisa desses saberes, procure. Procure o EBE, procure o Axé. Tem umas casas vizinhas aqui, a minha casa lá, que vira e mexe à noite e toca ali. Eu preciso, eu quero conhecer, eu vou lá, conheço. Não vai, tá, entendeu? Não vai. E aí eu tenho que ter que tornar público, mesmo que não tenha muita coisa a ser visto, mas eu acho desnecessário, não acrescente nada, só fragiliza a nossa cultura. Em relação a orgães brancos que se entendem como negro, é assim, foi branco. É, não, a pergunta que fizeram foi o que é que o senhor acha dos brancos que são de terreiro, que se dizem negros, numa clara apropriação cultural. Se o senhor acha que isso é de fato uma apropriação cultural, se é uma história que não pertence a essessas pessoas, a pergunta vai nesse sentido, né? O que é que o senhor acha de pessoas que são brancas Certo. que se declaram Olha, negras pelo fato de serem de terreiro? quem tem boca, fala o que quer. De fato, realmente é. A apropriação, ela vem se dando há muitos anos com relação à nossa cultura. Os artistas fizeram isso muito bem. Aí a gente tem números desses artistas e dessas pessoas que se apropriaram do terreiro. Para citar alguns, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, não sei quem, fulano de tal. E aí, mais recente, Ivete Sangalo, Daniela Mercury. Ou seja, tem algum nego ganhando com isso? Não. Mudou alguma coisa? Não. Falar, todo mundo fala. Eu quero saber quando ele volta para casa dele, se ele enfrenta lá, quando ele ouve lá uma piada racista ou qualquer outra coisa, ele toma uma atitude. Quando ele ouve falar lá aquele fulano de tal lá, não sei o que, não sei o que, se ele toma alguma atitude. Porque se não faz nada disso, não é nada. Se não tem atitude, não tem nada. Né? Vai estar lá dentro, é mais um que se apropria, é mais um que... Meu pai costuma dizer, chegou de paraquedas. Né? Muito, vira e mexe e diz, fulano chegou de paraquedas, e muitos chegam de paraquedas mesmo, caiu lá de paraquedas, fica boiando, né? E aí se apropria daquilo, se apropria dos saberes, isso aí não, é mais um que vai se apropriando da nossa, se aproveitando dos nossos saberes. E isso é embranquecimento. Isto é embranquecimento. Quando você se apropria desses saberes e você não tem um retorno, porque na verdade o saber, o acarajé, vamos colocar aqui o acarajé. Hoje tem acarajé tudo quanto é lugar, né? Acarajé em tudo quanto é esquina. Essa culinária linda, essa culinária maravilhosa, né? Que tantas senhoras dependeram desse sustento e dependem até hoje que são do candomblé. Hoje qualquer pessoa vende acarajé, que não são mulheres, homens vendendo acarajé, que não deveria, né? Que não deveria. As igrejas também se apropriando dessa nossa culinária, né? E nosso povo não consegue, né?
Porque se você vê lá uma negra vendendo acarajé, um vestido, saia rodada, né, aquela coisa toda, vai comprar ali, eu vou comprar naquela senhorinha que está lá, ou um senhorzinho que está lá, todo bonitinho, arrumadinho. São essas coisas assim, não contribui, não acrescenta nada. Vai ficar falando que eu estou dentro do candomblé e que eu sou negro também. Calma aí, né? Vamos com calma, porque na hora dos enfrentamentos, na hora da gente estar nessa discussão, nessa luta, na desconstrução, não estão, não vão e não sentem na pele. Tem que saber, tem que sentir. Tudo bem? Pai, nesse mesmo sentido, uma outra pergunta que é como é que uma pessoa branca, que é chamada o candomblé, que tem uma ancestralidade negra para cultuar, como é que fica a questão dessa legitimidade dessa pessoa no candomblé? Como é que o senhor vê isso, assim, né? Que é a entrada de pessoas brancas no terreiro, né? Pelo chamado do orixá. A pergunta vai nesse caminho, assim. O que é que o senhor acha? Chamado de orixá não se discute. Chamado de orixá a gente obedece, né? Agora, o posicionamento do ser humano, aí a gente questiona, né? Eu não questiono o posicionamento de orixá. Eu sou um soldado, eu sou um instrumento do orixá, eu só obedeço. O orixá disse isso, eu vou lá e cumpro, sem questionar, né? É decisão do orixá? Cumpre-se. Porque eu tenho fé, eu acredito no que o orixá está fazendo. Né? Eu acredito, eu obedeço. Agora, o que é que essa pessoa vai fazer com essa honraria? Né? Porque ter essa escolha, receber esse presente, é uma honra ser escolhido. É uma honra o orixá de chamar. É um privilégio. Né? E aí eu sei que eu também fui honrado, né? Quando o orixá me escolheu, né? Eu sei eu sei da emoção quando o orixá eu não eu estava dentro do axé, eu sei qual é a emoção, eu não comprei, eu sei da emoção quando o orixá me deu a espada na mão e disse que a partir daquele momento em diante eu tinha que tomar conta daquilo. Eu sei o que é aquilo, eu sei a honra, né? É por isso que eu estou dizendo isso aqui. Porque quando o orixá me escolheu, ele estava dizendo bem assim, você é um soldado, você é um instrumento meu, faça valer. Aí eu lembro da minha mãe ao bateria, o que é que você vai fazer com este instrumento na mão? Aí eu lembro dos meus ancestrais, né? Eu lembro da história da minha mãe, do meu avô, da minha bisavó, daqueles que estiveram aqui e que passaram por tanta dificuldade, tanto sofrimento, para chegar uma pessoa, né, que recebe esta honra, né, de uma energia tão linda, maravilhosa que é os nossos orixás, e não saber fazer o uso desse instrumento. Reproduzir os discursos racistas, reproduzir com os privilégios que a vida fora do terreiro sempre lhe deu e que quer ganhar, quer continuar ganhando dentro do terreiro. Isso não dá para conceber, porque o racismo está no indivíduo também. Né? Sabemos que tem a estrutura racista, mas o indivíduo carrega consigo o racismo. E ele não quer sair dessa condição de privilégio dele. Né? Porque é muito fácil esse poder que se tem. Muito fácil, não. É muito bom esse poder que se tem, porque é cômodo para ele. Agora, a honra e o privilégio que você tem de o orixá de escolher, né? Isso é uma coisa mais linda. Agora, o que você vai fazer